Comemorando os 100 anos do rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba traz mais um radialista para falar da sua história. Hoje, César Silva, atual vereador na cidade de Votorantim e que brilhou na cidade de Sorocaba e também na cidade de Votorantim. César Silva, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para essa comemoração de 100 anos do rádio no Brasil. Eu que agradeço, Luizinho, e a todos aí da TV Uniso, a Universidade de Sorocaba. É um momento muito feliz para mim. Eu que estive aqui como aluno, formado, aí, graduado em jornalismo, então foi tudo uma consequência do início no rádio. Essas histórias bonitas, marcantes, que nós temos a oportunidade hoje de partilhar com todos. César, como é que você começou a gostar de rádio? Olha, rádio foi algo encantador na minha vida. Eu era tímido. Chegava a visita em casa, eu corria até ficar embaixo da cama. Mas, enfim, eu sentia que através do rádio era encantador. Ouvia muito a Rádio Metropolitana. Aquela época, aquela rádio que deixava aquelas fitas assim que via Sedex. E hoje estava aqui em Sorocaba, daqui 4 ou 5 dias, via correio, chegava em Garça. Mas era uma plástica muito bonita, os locutores eu achava interessante e fui me inspirando na Rádio Metropolitana. A gente veio de uma família muito humilde, aos 12, vendendo sorvete em campo de futebol da várzea, aos 14 trabalhando em bar, servindo pinga, aos 16 numa lanchonete. Mas aquele sonho de ser radialista vinha nessa fase dos 12 em diante, ouvindo bastante rádio, se encantando com essas vozes, mostrando que o improviso era gostoso e era envolvente para os ouvintes. Como uma pessoa tímida, eu imaginei, eu tenho que superar tudo isso e, por que não, ser radialista. E foi algo assim que foi me contagiando. Eu, naquela época, estudava antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental. Na minha sala tinha um menino chamado Carlos Augusto Batista Pinheiro, se eu não estou equivocado o nome dele, que depois tinha 1 ano e meio a mais do que eu. Começou aí no rádio como Carlinhos Júnior, era conhecido como Gugu, todo mundo. Hoje chama ele de Gugu, ele briga. E depois de Carlinhos Júnior, o K do Carlinhos, o Ju do Júnior virou Caju e hoje muito conhecido aí em toda a região. Inclusive, ele foi seu parceiro no início de carreira, no início de trabalho, em uma lanchonete, de onde a gente fala que foi um celeiro de grandes radialistas. César Silva, Carlinhos Caju, também Carlos Cepa. Lá vocês já trocavam ideias sobre isso, sobre rádio? Sim, Votorantim sempre foi uma cidade celeira de talentos, algo talvez assim inspirador para todos nós. Próximo, vizinho, 6 quilômetros do centro a centro de Sorocaba e a gente se espelhando. E era muito bacana encontrá-los e sonhando, né? Nós tínhamos aí o Clube Atlético Votorantim, então a gente se encantava ali, os radialistas lá apareciam, os DJs renomados aí também lá estavam aí nas domingueiras, nos embalos de sábado à noite. Então tudo isso foi inspirador para a gente, né? Então precisávamos trabalhar. Foi lá que começou tudo, com certeza para mim, para eles também. Foi algo com certeza muito inspirador. César, você tem na sua carreira várias histórias, mas também tem inspiração em algumas pessoas. Quem é que você se inspirou para fazer rádio? Eu me inspirei num primeiro momento no Anderson Santos. O Anderson era um comunicador que eu percebia que ele brincava, que ele, sabe, era muito despojado, e eu comecei a ouvir muito ele. Para mim ser radialista, no primeiro momento eu fiz um curso no Trujillo com o Joel Robson, era meu professor e ex-coordenador da Rádio Cacique. Aí
foi dar as aulas, alguns alunos se destacaram, separou 3 e mandou para a Rádio Cacique. A Cacique, naquela época, era coordenada pelo Tuca. E vamos lá fazer o teste. Aí foi fazer o teste. Aí, para minha surpresa, de tanto ouvir o Anderson Santos, eu me lasquei. Fui lá, fiz o teste, enfim, gravei comercial, todo animado. Meu sonho, minha primeira rádio, Rádio Cacique 2 FM. Quando terminou a gravação, fui falar com o Tuca. Tuca hoje está aí na Baixada Santista, nas rádios lá. E aí eu peguei, perguntei se estava legal, estava bacana. Ele olhou bem na minha cara, mas assim, aquela cara assim de sério. Falou assim, olha, você tá com uma voz de taquara rachada, pare de ouvir Anderson Santos, tá falando igualzinho ele. Vá ouvir outros comunicadores lá de São Paulo. E isso foi me quebrando, me acabando. Falei, meu Deus do céu, o sonho desde os 12 anos ser radialista. Eu fui ficando triste ali, né? Fui Foi um grande cabeça. incentivo para você aí, né? Fiquei... Aí eu falei, pensei na hora, só me resta falar, Tuca, por gentileza, vou fazer isso que você está me pedindo. Posso voltar? Por favor, é meu sonho. Daqui 30 dias eu quero voltar aqui. Você me permite, você me aceita aqui para um novo teste? Aquele olhar assim imponente. Mas quem disse que eu reprovei você? Eu falei, como assim? Ele falou, é simples. Você tem talento, eu já estou percebendo. Preciso lapidar você. Então, parabéns. Você está aqui comigo aqui na Rádio Cacique. Aí foi assim que começou. A Rádio Cacique, nesta época, ela tinha várias programações. Tinha rock, depois ela passou para MPB, hoje o atual sertanejo. E você entrou em que fase da Rádio Cacique? Qual era a época, que tipo de programação você tocava? A Rádio Cacique eu estreiei no dia 19 de setembro de 1991 e depois de 2 anos e meio, daí eu pedi para sair. Era por uma questão mesmo financeira. A rádio nunca pagou bem, essa é a verdade. Era vontade de ser radialista e começou no estilo que eu mais gostava, rock pop. Imagine, de Engenheiros do Havaí para Guns N' Roses. Depois você entrava lá com biquíni cavadão e ia para um snap. Era uma programação muito dançante, inclusive tinha um programa lá que era mais dançante, daí focava só com Vlad Mancini, mas era um programa assim, uma programação 6 horas da manhã, aquele barulho, parava 2 horas da manhã. Então era muito animada. Tinha o programa romântico, daí era das 10 da noite até 2 da manhã, a única exceção, e era rock pop. Eu me recordo que para estrear foi um drama na minha vida. Esse drama você pode contar aqui pra gente de como você iniciou, como é que foi a sua primeira locução na rádio, César? Sim. Primeiro que meu nome, Lourival Cesário da Silva, não é artístico. Gente, para chegar virou uma esculhambação no estúdio. O Tuca chamou todos os profissionais, trabalhei lá com o Márcio Correia, o Alex Ruivo, que na época era Alex Júnior, Cíntia Rubinato, Jane Sampaio, o próprio Vlad Mancini, acabei de falar, Márcio Correia, aquele vozeirão. Mas, enfim, chamou todos. Gente, precisamos definir o nome do novo radialista aqui que vai começar hoje à noite. Lourival não combinava. Não tinha jeito. Lourival Cesário, Cesário Silva, aí já começaram a bagunçar, Lori Silva, que era meio afeminado, Lori Cesare também. Bonito, aí começou a Cesare. bagunça. Lori Cesare, né? Aí, resultado, aí falei, gente, vamos fazer o seguinte, Cesário, arranca o Iô, César Silva. Eu lembro até hoje, o coordenador, não... Esse nome não é artístico. Falei, viu, mas tem Fausto Silva na TV, Fausto Silva, nome curto, sobrenome curto, Fausto Silva, César Silva. E no final das contas, ficou César Silva. Naquele dia, nunca ninguém tinha me chamado de César. Nunca, nunca. À noite, para falar César Silva, foi um drama. Como é que foi que você falou, como é que seria, chegando por aqui, César Silva na Cacique 2, aí você foi lá e mandou bem? Não, não mandei bem, não. Tá a perna tremendo, gente. Eu, inclusive, aquele dia, eu nem fui de moto, tinha uma motinho. Eu fui de ônibus até, né? Aí a perna tava assim, tremendo.
É incrível, porque a hora que eu desci a Miranda Azevedo ali para entrar na Saldanha da Gama, vizinha da Saldanha Marinho, a vontade era ir embora, mas tudo bem, compromisso é compromisso. Gente, a hora que terminou 8 horas da noite, finaliza A Voz do Brasil. Eu tinha que apertar ali no ar. Foi uma tremedeira ali. A sorte que não tinha audiência. Ninguém da rádio estava ouvindo, porque você pega lá, tá 0 de audiência. E aí fui falar, comecei a falar Lorival, Lori Silva, César Silva, me atrapalhei um monte, falei, Senhor do céu, eu acho que isso não é para mim. Mas estava ao vivo, soltei a vinheta, soltei música e depois aí a gente vai se soltando. Como é que foi a locução? Você consegue lembrar como é que você falou? A gente falava, vamos lá, ZYD 899, Rádio Cacique 2 FM, operando em 96,5 Sorocaba, São Paulo, a partir de agora. Depois eu falava, né? Antes não conseguia. A partir de agora tem César Silva aqui na número 1 da cidade. Começando, Snap, The Power. Então, era uma locução muito rápida, era muito envolvente, era gostoso, né? Uma programação que eu me identificava. Então, começou como rock pop. Eu lembro que pegou lá 91, 92, mas depois, questão comercial, aí alguém cismou de virar lá MPB. Aí já, isso foi em 93, MPB, aquela coisa lenta, gostosa, mas não tinha nada a ver comigo. Antes, todos os locutores, tudo cabeludo, andando de jaqueta preta, muito agitado, né? Parecia que a gente usava alguma coisa para deixar mais alegre. Ninguém usava, né? Ninguém usava droga ali. E depois, ainda quando eu me despedi lá, em 94, já estava no estilo sertanejo que prevalece até hoje. César Silva, o gente de rádio sempre tem as piadinhas internas, né? E você era chamado, à época, de locutor calabresa, é isso mesmo? Gente, olha, eu nunca tinha ouvido falar de bullying, mas já tinha naquela época, né? Eu lá, durante o dia, porque, como disse, começar no rádio, ganhando pouco, eu tinha que tentar manter o emprego que eu tinha lá em Votorantim. Trabalhava numa lanchonete tradicional, muito conhecida ali no centro, e ali, durante o dia, eu já estava ali praticamente coordenando, mas coordenando e lá na chapa, né? Fazendo suco no caixa, por exemplo. E lá, ouvindo a rádio Cacique 2 FM. Daí, bacana, legal. Daqui a pouco eu estava lá trabalhando, bonezinho da lanchonete, camisa personalizada da lanchonete, aquele cheiro de lanche. E daqui a pouco, o coordenador da rádio, ao vivo ali, sorteava muitos prêmios. E aí, daqui a pouco, ouvinte ao vivo. E aí, responda para mim, qual é o locutor da Cacique 2 que tem cheirinho de calabresa? Gente, horrível. E aí pegou. Por mais que eu não manifestasse que eu estava bravo, apesar de estar, locutor cheirinho de calabresa, o César Calabresa. Gente do céu, que coisa. O bullying sempre existiu dentro de rádio, né? Infelizmente, às vezes... com situações que complicam, mas isso, locutor calabresa, até que sem problemas, porque você trabalhou numa lanchonete e provavelmente esteja relacionado a isso. Agora, essa lanchonete que você trabalhava, também trabalhou outro locutor que era o Carlinhos Caju, atual Carlinhos Caju, que foi Carlinhos Júnior, Carlos Júnior e tudo mais. Vocês, além de trabalharem juntos, também disputavam, à época, aí, os amores, as namoradas? Exatamente. Eu me recordo da minha primeira namorada, né? A moça olhava, porque eu andava com o Caju para lá e para cá dentro da escola. Ela olhava para nós e eu queria contar a vantagem. Falava para ele, Gugu, assim ele era conhecido, Gugu. Chame de Gugu para ver o que acontece. Fica bravo. Gugu, ela tá olhando para mim. Não, tá olhando para mim. Aí quando ela começou a encarar mesmo, aí querendo que alguém chegasse nela aí eu inverti. Não. E o medo de chegar na moça? Gugu, tá olhando para você. Não, para mim não tá, né? É para você. Aí, no final das contas, chegou o recado que era para mim, aí eu tive que ir lá para não ser chamado, entre aspas, na época de pato. Hoje ninguém fala isso, mas na época era pato. Se você não chegasse na menina, tava feia a sua coisa. Então, falei, vou ter que chegar nela. E aí deu certo, virou a primeira namorada. Você, como radialista, também teve situações inusitadas com as ligações, né? Com as moças, né?
ao longo do tempo você foi ficando famoso, as meninas ligavam na rádio, nossa, que voz, como será esse locutor? Você teve algum problema relacionado a isso dentro do rádio, César? Vários problemas. No primeiro dia de estreia na rádio, uma moça entra em contato comigo e eu marquei um encontro com ela. Ela trabalhava no Cine Sorocaba. Eu cheguei, fui lá no Cine Sorocaba, levei ela para casa dela na Vila Santana, entreguei ela, não rolou sequer um beijo. Eu tentando, né? Moça bonita, mas por quê? Aí eu fiquei pensando, já sei, não vou marcar encontro com ninguém mais fora da rádio. Vai ser na rádio. Porque na rádio eu vou estar falando, vou estar com fone de ouvido, vou estar lá operando a mesa de som. Mais que por glamouroso, sinal, né? aí muda, né? Vou estar ali no cenário do rádio, vai ser encantador. Fatal, Luizinho. Depois disso, olha, não perdia as minhas investidas. E olha que as meninas ficavam até assustadas, porque era coisa meio, sabe, antiga demais. Cartucheira, você tinha que bater na cartucheira. O vinil, às vezes, entrava lá roscando, ela parecia um pato, né? Então, era complicado, né? Enfim, as coisas não funcionavam muitas vezes direito, mas não deixava de ser algo bacana. E a gente ali com estilo rápido, agitado, era envolvente. Então, a gente teve vários problemas, não só eu, como os demais locutores. Teve até hoje, me recorda, aí um rapaz que chegou, ele foi lá na rádio, ele estava muito bravo, porque a moça tinha ligado para mim, e eu ofereci depois uma música romântica para ela, orientei ela para esquecê-lo. Ah, para quê? E ela se encantou. Depois, todo dia ligava para mim, mandava mensagem para mim, o rapaz foi lá na rádio, né? A vantagem que ninguém nos conhecia, mas sabia o horário que a gente saía da rádio. Aí era o problema. Então, se terminasse meu programa tal horário, eu ficava lá na rádio mais uns 15, 20, 30 minutos aí, e saía. Para efeito, eu era operador de som da AM, mas eu era locutor da FM. Teve uma vez que teve um cidadão que foi armado lá na rádio. Encontrou o operador da AM lá, ainda mostrou o revólver ainda. Falou, você é o César Silva? Não. Fale para ele que é um cara morto. Gente do céu. Como é que foi depois trabalhar com um cidadão ameaçando você? Eu fui falar com o doutor José Rubens Bismara. Primeiro eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu não vou voltar tão logo para casa, não sei se eu vou voltar. Aí entrei em contato com o doutor José Rubens. Doutor, sabe o que é? Estou sendo sincero com o senhor, eu preciso me desabafar. Você deu uma palavra amiga, né? E ele gostava muito disso, né? Você chegava, se redimia, ele queria levar para a igreja. Qualquer dia eu vou, viu, doutor? Eu vou, nunca fui. Eu vou, doutor, né? E aí, ele, não se preocupe, nego. Você sai 2 da manhã, vai ter uma viatura todos os dias aí te aguardando. Essa viatura me acompanhava até a divisa com o Votorantim. Depois não acompanhava mais. Meu medo era depois, né? E isso por uma semana, sem brincadeira. Foi um alívio, porque ia muitos policiais, os comandos da Polícia Militar apareciam lá no jornal da cidade, na Cacique AM. Então existia uma relação muito bacana da rádio com o comando da Polícia Militar. Tanto é que eu tinha vontade também de prestar um concurso de admissão para a PM. Carlos Neves, o saudoso Carlos Neves, eu fui um incentivador, inclusive, passei, inclusive, no teste da Polícia Militar. Eu só não entrei porque depois meu pai fez um apelo. Filho, sua mãe tá nervosa, tá vendo você no caixão, ela já tá batendo a cabeça na parede, ela tá desesperada. Aí falei, então vou ficar no rádio. Já não bastava os namorados, né? Ainda a mãe, aí acabou com tudo, né? Parou. Isso agora, quando não era homossexual também, viu? Também tem isso? Tinha. E queria convidar a gente para fazer o teste na casa dele. Falei, não, mas eu quero te contratar para os eventos aí da Cal Manequins, não dá para você vir fazer o teste? Eu falei, não dá, o meu teste aqui é ao vivo, já está ouvido, já, não, deixa quieto. Ô César, você falou aqui em Carlos Neves, você foi uma das últimas pessoas que esteve com ele antes do falecimento, é isso? Sim. Carlos Neves, ele estava nos estúdios da rádio, foi para Itapetininga, numa feira agropecuária, na época com a missão de entrar com flashes no AM e depois no FM.
e eu estava no FM. Foram 2 flashes ali ao vivo da festa, todo animado, empolgado. Isso comercialmente era bom, inclusive, para a Rádio Cacique. Depois do segundo flash, ele ficou um pouco mais lá com os organizadores e ficaram até preocupados com uma volta dele para Sorocaba. E aí até, viu, nós vamos dirigir aí, conduzir aí o seu veículo, uma Brasília. Não, eu tô bem, eu tô bem. Afinal das contas, vieram acompanhando ele pela rodovia, a hora que ele entrou aqui na zona urbana, aqui em Sorocaba, opa, tá tranquilo mesmo, tá tudo bem. Resultado, Carlos Neves se atrapalha ali no trânsito, se acidenta, vítima fatal. Ele tinha uma proximidade muito grande com Azilá Gonzaga, os dois, historicamente, aí, muitas coisas, enfim, marcaram as nossas vidas. E aí, a Azilá, naquele momento, ela estava trabalhando na Rádio Ipanema. Tinha a primeira parte que era gravada, tipo das 3 da manhã até umas 5, aí ela entrava ao vivo das 5 e até umas 7, para depois entrar o jornalismo ali da rádio. Resultado, Pardal, operador de som da Rádio Ipanema, tinha a incumbência de ligar para acordar a Azilá. Naquele dia, madrugada, chegou a notícia para o Pardal do falecimento do Carlos Neves. Ele não foi diferente. Ligou para ela para acordar e aproveitou, já deu a notícia. E lá, Zilá, sabe quem morreu, Zilá? Você não sabe o que aconteceu, um acidente de carro. Foi o Carlos Neves. Viu, Zilá, que coisa chata. Né, Zilá? Zilá? Zilá. Essa é uma das histórias mais hilárias, se não fosse trágica, do rádio Sorocabana. Zilá desmaiou naquele momento. Meu Deus do céu. Então o Pardal era uma figurinha que todo mundo gostava, mas... né? Chute sem bola. Exatamente. Agora tem outro grande radialista que também adorava aprontar com vocês lá, né? Décio Clementino. Gostava de mostrar álbum de fotos para vocês, é isso? Olha, eu me recordo que eu estava animado aquele dia, fazendo ali, aguardando chegar a marmita ali, né? Porque tinha ali, tudo é permuta hoje em dia, não adianta, acho que até hoje em dia, mas naquela época era mais ainda. Permuta para gasolina, permuta ali para os marmitex. Então eu estava fazendo durante o dia lá na Cacique 2 e aguardando chegar o marmitex. Daqui a pouco, ele gostava de aprontar. O Décio chegou para mim, viu, preciso mostrar um álbum de fotos, que moça bonita. Não é? Ele abriu o albinho, era um albinho de fotos, aquelas fotos aí, né, 9x12, ou 12x16, aquelas fotos pequenas. Álbum pequenininho. É, pequenininho. Aí a hora que eu li, eu falei, realmente é bonita. Aí, o rosto de chapadão bonita, cabelo grande. E aqui? Tá bonita. E aqui, também tá bonita. Agora, olha isso aqui. Era uma autópsia. Aí ele vai... E as fotos seguintes. Gente do céu. Não, agora você tem que ser óbvio de ver mais um pouquinho. Vai ver tudo aqui. Não, deixa quieto. Não, vai ver. Olha, falou pra você. Que drama. Fiquei 4 dias que eu tava só comendo pão e tomando água, porque foi, sabe, revirou, não tinha como. Então ele era muito maldoso nesse sentido, ele queria judiar da gente, era aquele famoso bullying, conforme citei. Brincadeira, o Décio era um negócio fora do comum mesmo, viu? Você falou nas permutas, nas trocas aí também, César. Vocês faziam muito o famoso jabá, trocava aí alô, abraço por frango, por roupa, era convidado para eventos. Isso aconteceu? A rádio, ela não tinha um bom salário. Acredito que até hoje não. Então nós temos que trabalhar essa polivalência, essas gravações, edições. Então naquela época estava liberado. Podia, por exemplo, fazer toda aquela divulgação, mandar abraços. Coisa mais comum do mundo, abraço, abraço, abraço. E aí quando você chegava na loja, você já recebia o presente. Chegava até no posto de combustível. Você ganhava lá combustível, lanchonete à vontade. E convenhamos, uma coisa que não deveria talvez nem falar, aí também tinha o prêmio aqui. Você já viu falar já? Como é que era? Quem acaba de ganhar foi o Paulo Roberto, aqui da Vila Santana, final do telefone 38. Não existia o Paulo Roberto. Ninguém assume, mas é verdade. Não tinha o Paulo Roberto. Então pegava lá um nome muito comum, um bairro grande, e chutava lá, final do telefone 38, 396, pronto. E o prêmio? O prêmio não existia.
né? Não existia, né? Trocava. Não, isso acontecia muito, viu? Não vai falar que era eu que fazia, que difícil alguém assumir. Daí o prêmio não existia. E aí você repassava o prêmio para você mesmo, acontecia. Por isso que radialista dava bem lá na época dos anos 90. Essas coisas, vamos pensar que não existe mais, mas a gente ganhava muito pouco, viu, Luizinho? Não tinha jeito. Além desse medo, né, de ganhar pouco, de não saber o futuro, vocês também tinham muito medo das rádios via satélite, das compras de horários por igreja? Você também tinha medo, senhor? Acontecia. A gente estava um pouco tranquilos na Cacique 2, mas preocupava porque imaginávamos que talvez a Cacique AM ficasse o tempo todo religiosa, então o primeiro passo seria uma Cacique AM. Então isso nos tranquilizava um pouquinho, né? Mas ficávamos assim receosos, porque cada rádio que entrava nesse sistema satélite de rede nacional era o quê? 6, 8 ou mais comunicadores que eram todos dispensados. Então, para a gente era difícil. Tá? E aí foi talvez até uma forma de, tanto eu quanto a Jane Sampaio, por exemplo, correr no Senac, que nós não tínhamos ainda o curso oficial de locutor. Até então eu tinha, conforme citei, lá na Magma Multimídia, que foi aí alavancando a oportunidade de trabalhar. Aí corremos, fomos para o Senac, dias de frio, de chuva, em cima da minha motinho. Você que dava carona para Jane Sampaio para ir para o Senac, é isso? Todos os dias. E tem fato também inusitado com a Jane, viu? Eu gostava muito, tratava ela como uma irmã. Era uma pessoa muito querida, porque quando eu entrei no rádio, sequência, 2 meses depois, ela começou a trabalhar lá comigo. E foi você que molhou o sapato dela, o tênis dela, que ela ficou muito brava na rádio ou não? Não foi. Se ela acompanhar, quero deixar bem claro, apesar desse meu sorriso aqui, quero deixar bem claro para essa companheira de trabalho de longas datas, o Conguinha Branco, porque, como disse, né, dinheiro ali não tinha, né? Então o Conguinha Branco era o companheiro ali fiel dela, só o Conguinha Branco marcou. Conguinha Branco. Então ela chegava lá na rádio, tinha um chinelinho lá, que ela colocava um par de chinelos lá para fazer locução. E ela apanhava lá o Conguinha, acho que tinha um pouquinho de chulé também, aí gerava, né? Suava o pé de calor. Então ela apanhava no sol. E alguém de propósito ali percebeu que o estúdio fechado, querendo fechar o tempo. Aí colocou mesmo ali, já que vai tomar chuva, então que tome chuva mesmo. Gente do céu, pensa numa mulher brava, revoltadíssima com a vida, porque ela percebeu que não estava no lugar onde tinha deixado para tomar um ar. Estava ali de propósito, estava encharcado o Conguinha Branco. Nossa, brigou com todo mundo. Eu falei, jamais, né? Jamais, eu te ajudo todos os dias, somos companheiros, jamais. Olha... Falo pra você, queria até pedir a conta, viu? Ainda bem que não pediu a conta e fez uma bela carreira e continua fazendo. Então não foi você? Em hipótese alguma. César, você também sabe que muitos operadores e locutores sempre dão um vacilo, que é deixar o microfone aberto e continuar falando. Aconteceu com você isso? Já aconteceu. Acontecia porque você tinha que apertar os botões lá e eu trabalhava numa mesa Radiolab. De vez em quando, ela dava defeito. E aí tinha que chamar o seu Rubinho. O seu Rubinho era um senhorzinho de idade que se arrastava, já estava quase se aposentando, se arrastava ali pelos corredores. Então nós tínhamos algumas figurinhas ali muito curiosas. Seu Rubinho, tia Alba, por exemplo, ali que... né, acho que já estava aposentada, mas o Dr. José Rubens, em hipótese alguma, dispensava ela. Então tinha essas figurinhas que a gente convivia. Seu Rubinho, por exemplo, mulher à noite ia lá me visitar, ele ficava do lado. Ô, seu Rubinho, não tem nada lá no Estúdio B para o senhor fazer? Não, eu tô aqui. Seu Rubinho, mas não tem nada mesmo ali para o senhor fazer uma manutenção? Não tinha jeito. Cuidando, né? Cuidando, né? Ainda bem, né? Você também teve uma situação bastante interessante com o seu Salomão Pavlovski. Como é que você furou uma entrevista do Salomão? Porque a gente está começando no rádio e a gente deseja uma oportunidade bacana. E eu me recordo que o Salomão Pavlovski, dono aí da Vanguarda AM e FM,
tinha, há pouco tempo, colocado a TV Sorocaba afiliada à SBT no ar. Então era uma grande novidade. Imagine, TV Sorocaba transmitindo para a nossa região. E aí, meu coordenador fala, César, domingo, você está escalado para fazer a chegada do Papai Noel no Esplanada Shopping. Para mim, fiquei super feliz, lotado ali o estacionamento. Hoje talvez o Papai Noel não atraia tantas crianças, mas naquela época era chamativo. O Papai Noel vinha de helicóptero, fazia aquele agito lá, a criançada ficava, sabe, encantada. E aí a gente expectativa. E o Papai Noel atrasando, o sol quente comendo solto. Aí, final das contas, seu Salomão, ou senhor por gentileza, o senhor é da Cacique, lá, camisa, Cacique, eu preciso de uma prioridade, estou aqui com a TV Sorocaba, vamos fazer o seguinte, chegou o Papai Noel, aterrissou, já estaremos filmando, eu vou até ele, vou entrevistar rapidinho e o senhor depois na sequência, o senhor faz ali a sua entrevista ao vivo ali para a rádio. Eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Aí foi a hora que eu descobri que eu tinha dote para ser jornalista. Por quê? Papai Noel não vinha. Eu olhei do lado, a criançada vai pular o cordão de isolamento. Vai ser uma muvuca. Papai Noel chegou, não pensei duas vezes. Parecia que eu era uma das crianças. Com certeza. Saiu correndo. Saí correndo e disparado. Falei, viu, vou me preocupar com TV Sorocaba? Eu tenho que ser o primeiro a entrevistar. Cheguei lá, enganchei, me atirei lá no pescoço do Papai Noel e falei, sua mensagem aqui para todos os locutores da Rádio Cacique 2 FM. Tá ao vivo? Aí, nessa eu fiquei famoso, né? 3 situações. Fiquei famoso porque apareci na TV Sorocaba, não teve jeito, não tinha como editar. Fiquei famoso ali, né? Descobri que eu tinha dote de ser jornalista, bacana. E também descobri que via Salomão Pavlovski disse que jamais eu seria contratado à Vanguarda, que ele acha que ele pegou raiva de mim. Boas histórias do Rádio Sorocabana. Agora, César, você fez o curso de radialista, trabalhou em rádio. De repente, você enveredou para uma rádio pirata? Foi isso mesmo? Costumava dizer rádio livre, rádio comunitária. O que aconteceu foi que eu saí da Rádio Cacique, cheguei no Dr. José Rubens Bismar e falei para ele, doutor, olha, com esse salário, com todo respeito, tenho que agradecer, ele foi muito legal comigo. Falei, olha, eu nessa situação aqui, eu nunca vou comprar um terreno, nunca vou construir uma casa, é complicado. Eu consegui um emprego numa fábrica, a Votocel, pertinho de casa, vou ganhar o dobro, só que eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, 3 turnos. Aí ele falou, nego, não se preocupe, se não der certo lá, as portas estarão abertas a você. Falei, agradeço, obrigado. Aí comecei a trabalhar em fábrica, mas tinha vontade de mexer com rádio. Aí resultado, por que não rádio comunitária, entre aspas? Comecei a fazer parte de um movimento pela democratização dos meios de comunicação. Ia para São Paulo, chegamos a ir até num encontro nacional do Rio de Janeiro, e aqui nós criamos uma entidade em Sorocaba, e aí pegaram o presidente, era aqui de Sorocaba, e o vice, vamos colocar em Votorantim. Virei o vice-presidente. E ali só não foi registrado em cartório, mas tinha ata ali, feito. Então comecei a mexer. Teve a Rádio Comunidade da Igreja Matriz da Paróquia São João Batista Imaculada Conceição, colocamos no ar. Trabalhei um pouco lá na Nova Tropical FM, que hoje tem concessão, mas não tinha, era só Tropical FM. E montei uma rádio também junto com o Robson César Conservani, que trabalhou comigo também na Cacique, a Rádio Cidade. Passando o tempo, já estava trabalhando na prefeitura, hoje sou concursado. Daqui a pouco chega lá na prefeitura, lá... Uma visita ilustre para você. Exatamente. Só escutei a voz. Bom dia, aqui é o Dr. Rodrigo, sou delegado da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui em diligência. Quero falar com o senhor César Silva, tem aí? Aí o atendente veio me chamar, falei, gente do céu. Saí detido, entre aspas, não preso,
Sei. Viatura preta, Uhum. aquele Commodoro bonito assim, Polícia Federal nas laterais, até em cima assim para helicóptero poder identificar. Ai, gente, eu tive que ir lá no estúdio da Rádio Cidade, aprender os documentos, mas foi muita dor de cabeça, gente. Os equipamentos levaram embora, aí depois eu tive que prestar depoimento 2 vezes na polícia, na delegacia de polícia. Fui parar na sede Higienópolis, em São Paulo, sede da Polícia Federal. Até isso eu passei. Não foi fácil. Isso que é gostar de rádio. É. César Silva, você já passou aí por várias situações, desde ser detido, entre aspas, como você disse, trabalhou em rádio oficial, teve a rádio comunitária, entre aspas, também, que você trabalhou. Você já passou aí pela fase dos discos, cartucho, uma fase difícil, uma fase muito complicada de se trabalhar, muito artesanal. O que é que o César Silva vê o rádio hoje e o que espera para os próximos 100 anos? Eu digo que sou o que sou hoje graças ao rádio, à possibilidade de improviso. Isso me ajudou bastante a mostrar, a dar um norte para mim. Depois disso, fiz uma faculdade de jornalismo aqui na Uniso. Tive a oportunidade de me destacar, inclusive, também como um funcionário de carreira, 25 anos, onde ali tive a chance de apresentar cerimoniais por longos períodos, apresentar uma festa junina por 16 anos, sorteando, inclusive, ali prêmios como carros e motos e apresentando os artistas renomados. Então foi muito bacana, uma experiência. Tive a chance de ser professor também da rede estadual e isso tudo em consequência lá do improviso, do começo do rádio. Isso me ajudou muito, foi muito bacana. Passar experiências que não estavam mais no rádio, mas experiências de improviso. Lembro até hoje o sorteio de um carro 0 quilômetro. Imagine aquela noite de frio, época de meio de ano, cerca de 15 mil pessoas na frente do palco. E demorava o sorteio por volta das 23 horas lá, todo mundo batendo queixo, batendo os dentes. Aí eu chamo a mulher lá, que seria a ganhadora do carro. Chamo, primeira vez, segunda vez, aí levanta a mão, ela vai lá e tinha que confirmar, tinha que trazer o documento. E ela, talvez, visto ali no recinto da festa, um carro vermelho, ela não gostava do vermelho, e todo mundo esperando para ver se ela era a ganhadora, eu naquele pique. E aí, vamos confirmar, atenção, é a ganhadora. Aí peguei, qual é a alegria e a emoção de ganhar esse carro 0 quilômetro? Ela olhou assim para mim, não gostei da cor. Gente, pense 15 mil pessoas vaiando essa mulher. Vem lá no fundo. Foi. Ela deu 2 passos para trás ali, que morrendo de vergonha. Não sabia que depois ia chegar na revenda de veículos, podia escolher a cor. Então, eu digo assim que essa situação, depois tirei de letra, a culpa era dela, não era minha. Mas assim, tudo isso, essa escola rádio me permitiu dizer que eu pude conviver com N situações e não me sentir constrangido. O rádio hoje para nós é uma escola, é uma emoção muito grande. Digo que o rádio não vai acabar, porque o rádio, você pode fazer algo paralelo. Muitas vezes ouvindo o rádio, dirigindo, então muitas vezes ouvindo, namorando, ouvindo ali também um programa romântico, né, como é bacana, né, para dar o clima. Então o rádio, ele é encantador. Muitas vezes aí somos baixinhos, gordinhos, carecas, mas com certeza a magia do rádio continua prevalecendo. César Silva, a Universidade de Sorocaba, através do Labcom, TV e Rádio Uniso, agradecem a sua visita aqui para contar um pouco da sua história e que você tenha muito mais histórias ainda para contar nos próximos 100 anos aqui na universidade. Quero agradecer a oportunidade, Luizinho, meu professor aí de jornalismo, Fernando Negrão também, todos os companheiros aí que estão aí na TV Uniso, na Universidade de Sorocaba. Para a gente é uma alegria, uma oportunidade celebrar esses 100 anos de histórias marcantes que encantam as famílias, não só da nossa região, mas de todo o país. Então, é motivo de comemoração e isso nos deixa também muito felizes.